Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. E hoje a nossa aula é sobre Doutrina e Convênios 60 a 62. E se você gosta de falar sobre esse assunto, se você gosta de estar antenado sobre o que está acontecendo no Evangelho, sobre o que nós estamos estudando no Vem e Segue-me, não esquece de curtir o vídeo aí no final e se inscrever no canal, para você ficar ligado aí nas coisas que a gente vai estar passando para vocês aí durante a semana ou nos próximos vídeos. Beleza? Só para a gente começar e se ambientar no que estava acontecendo na história da igreja nesse momento, Joseph ele estava reunido com um grupo de elders lá em Kirtland, e ele pediu para que esses elders, na verdade o Senhor pediu para que esses elders eles fossem a Missouri, no condado de Jackson, e que eles fossem pregar o evangelho durante todo aquele tempo, tanto no caminho quanto chegassem lá e tudo mais. E essas escrituras que nós vamos comentar um pouquinho hoje nessa aula, na verdade, ela começa com uma advertência que o Senhor deu para alguns elders, porque com alguns ele estava realmente feliz por eles terem feito o papel deles, né? Eles terem pregado o evangelho, terem feito a sua parte. Só que com alguns ele estava meio com o pé atrás. E aqui no Doutrina e Convênios 60, no versículo 2 a 3, fala um pouquinho sobre isso. Como é que o Senhor estava se sentindo sobre algumas pessoas, alguns elders. E ele falou o seguinte: com alguns, porém, eu não estou satisfeito, porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei, por causa do temor aos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. E acontecerá que, se não forem mais fiéis a mim, deles será tirado até aquilo que tem. Olha a advertência que o Senhor dá aqui para a gente. Deu para eles, né? Mas nós podemos aplicar para a nossa vida também. O Senhor não está satisfeito com algumas pessoas porque essas pessoas não abrem a boca. E elas escondem o talento que foi dado a essas pessoas. Não sei se você lembra, né, sobre a parábola dos talentos, mas daquele que tinha um talento e que escondeu aquele talento para poder ser devolvido, o Senhor falou que até aquele que tinha sido escondido, né, ele perderia. Ou seja, nós temos que fazer muito mais uso daquilo que nós temos como talento, né, para a gente não perder isso, na verdade. O Senhor ele quer que nós mostremos o que nós estamos dispostos a fazer em prol do Evangelho, e Ele quer realmente que nós possamos usar o que nós temos de dom, o que nós temos de talento, para a causa dele também. Lá em Lucas, no Novo Testamento, fala o seguinte, Lucas 8, versículo 16 a 18. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, porém põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece que tem, lhe será tirado. Então é uma advertência que o Senhor dá. Então nós precisamos fazer maior uso daquilo que a gente tem como talento. Essa era uma escritura que era muito usada na missão, durante a época da missão, meio que para advertir os elders também, né? Do momento que a gente não utilizava para poder pregar o evangelho, para poder falar sobre o evangelho para as outras pessoas. E muitas vezes o presidente ele usava essa escritura para comentar sobre esse assunto com a gente. E realmente, o Senhor ele tem tem bênçãos preparadas para a gente. Tem muitas bênçãos. E uma das maiores é que ele pode multiplicar os nossos talentos. Ele pode multiplicar aquilo que nós temos se nós utilizarmos esses talentos em prol da causa dele. E se for necessário, né, possamos utilizar para poder pregar o evangelho. Lá no versículo 7, fala o seguinte, lá de Doutrina e Convênios 60. E que nesse lugar levantem a voz e proclamem minha palavra em alta voz, sem ira nem dúvida, levantando mãos santas sobre eles.
porque posso tornar-vos santos e vossos pecados vos são perdoados. Quando a gente vai falar sobre o evangelho para outras pessoas, é bem importante que a gente utilize uma técnica, né? Mas uma forma de conversar com essas pessoas, edificando sobre aquilo que eles conhecem, aquilo que eles já têm como crença. Como ele falou aqui, né? Não despertar ira nem dúvida, mas levantando mãos santas sobre essas pessoas. Muitas vezes, pelas pessoas terem crenças diferentes, as pessoas deixam de falar com a gente, ou nós deixamos de falar com outras pessoas, por terem crenças que são diferentes das nossas. Sendo que a gente precisa fazer o contrário, né? Nós precisamos mostrar que nós temos respeito pela crença de outras pessoas. E isso que é o mais importante. E isso se chama, na verdade, edificar sobre crença comum. Nós podemos edificar sobre a crença comum de outras pessoas. Dessa forma, nós vamos ganhar realmente a confiança das pessoas, para que as pessoas possam ter confiança naquilo que nós falamos também. Durante a época da missão, uma das técnicas que nós aprendemos, né, é exatamente essa, de edificar sobre a crença comum de outra pessoa. É utilizar aquilo que a pessoa já conhece e edificar sobre aquilo, não menosprezar ou tentar jogar fora o conhecimento que a pessoa tem, mas tentar mostrar que aquilo realmente é precioso para a pessoa e mostrar realmente o que nós temos para adicionar naquele conhecimento e não menosprezar aquilo que está sendo mostrado para a gente, né? E muitas vezes nós fazemos isso, muitas vezes a gente acaba menosprezando, desprezando o conhecimento de outra pessoa, só porque essa outra pessoa é de um outro evangelho, é de uma outra igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos edificar sobre crenças comuns. Lá no versículo 7 também, ele dá uma promessa para aqueles que pregam o evangelho. Ele fala, porque eu posso tornar-vos santos e vossos pecados vos são perdoados. A obra missionária é uma forma de fazer com que nossos pecados sejam perdoados também. Então, nós temos essa promessa do Senhor. Ele pode nos tornar santos. E Ele pode fazer com que nossos pecados sejam perdoados. A única coisa que Ele pede para a gente é que possamos abrir a nossa boca ou servir como exemplo para outras pessoas, para que essas pessoas possam realmente ver em nós alguma luz. É como falou naquela escritura em Lucas, né? Quando a gente entra num local, a gente não está querendo ver, na verdade, a escuridão, a gente está querendo ver a luz daquele local. E nós podemos ser a luz dessa escuridão que tem aí fora. Lá no versículo 13, fala o seguinte: eis que eles foram enviados para pregar meu evangelho entre as congregações dos iníquos. Portanto, dou-lhes o seguinte mandamento: não desperdiçarás seu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Olha só uma outra advertência que o Senhor dá aqui para a gente. Quantas vezes a gente para pensar que nós estamos desperdiçando o nosso tempo, deixando de utilizar esse tempo que é tão precioso, né, para fazer alguma coisa em prol do Evangelho, para fazer alguma coisa que possa ajudar outras pessoas a conhecer esse Evangelho. E novamente ele fala, né, e nem enterrarás o teu talento, de modo que não seja conhecido. Precisamos mostrar essa luz do Evangelho para outras pessoas. Achar alguma forma, né? Nem que seja online, nem que seja no Facebook, nem que seja nas redes sociais, em vídeos nas redes sociais, né? Se eu tenho vergonha de conversar com meu amigo sobre, por que não utilizar as redes sociais para falar sobre o Evangelho? Para utilizar isso e mostrar aquilo que nós acreditamos, para que não possamos não esconder isso que o Senhor tem nos dado, né? Lá no 14 ele continua: e depois que tiveres vindo à terra de Sião e proclamado minha palavra, regressarás rapidamente, proclamando minha palavra entre as congregações dos iníquos, sem pressa,
sem ira nem contendas. E novamente ele falou, sem pressa, sem ira e nem contendas. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Muitas vezes, quando nós falamos do Evangelho para as outras pessoas, as pessoas não estão preparadas naquele momento para poder conhecer sobre isso. Ou não estão preparadas para poderem seguir, largar o que elas estão fazendo agora e seguir naquele momento. Mas o importante é saber que eu posso plantar uma semente no coração da pessoa. E um dia essa semente pode germinar. Um dia essa semente pode se tornar uma árvore. E ela pode trazer vários frutos. É o que a gente mais aprende quando vai para a missão. Às vezes, quando nós estamos na missão, como missionários mesmo de tempo integral, por 2 anos, nós não sabemos as bênçãos que estamos trazendo para a vida das pessoas. A gente nem imagina, né, o que pode acontecer na vida de uma pessoa só por causa de uma que se batizou ou uma que conheceu o Evangelho. E a gente nem imagina o que pode acontecer de bênçãos no futuro daquela pessoa, tanto para essa vida quanto para a vida vindoura. Nós só precisamos realmente acreditar. E o Senhor falou uma coisa bem interessante aqui, sem ira e nem contendas. A contenda não traz o Espírito. Eu lembro uma vez, durante a missão, na verdade essa aula de hoje é sobre ser missionário, né? Então, na verdade me trouxe aqui vários pensamentos, várias lembranças aqui sobre a missão. Eu lembro na missão nós fomos ensinar uma senhora e ela era muito inteligente, ela conhecia as escrituras muito bem. E eu lembro que a gente chegou lá para poder conversar com ela sobre a restauração do Evangelho. Isso era a 3ª palestra na época. E ela só queria debater. Durante todo momento, ela só queria tacar na nossa cara o que ela acreditava, o que as escrituras falavam. Ela não estava interessada realmente em abrir o coração e ter um debate sadio sobre aquilo, né? O espírito não estava durante aquela palestra. Eu lembro que o meu companheiro, ele simplesmente parou a palestra e ele disse que sem o espírito nós não poderíamos continuar. A contenda, a ira não é uma coisa do Senhor. E se nós estivermos falando sobre o Evangelho dessa forma, não é dessa forma que o Espírito vai fazer diferença na vida da pessoa. O Espírito Santo, ele não vai testificar sobre as coisas que nós estamos falando se a ira, se a contenda estiver acontecendo. Então, nós precisamos ter muito bem isso na nossa mente. Precisamos saber que o Senhor, ele sabe desse talento que nós temos, de pregar o Evangelho, de falar sobre o Evangelho, de fazer coisas sobre o Evangelho. Mas nós não podemos deixar a contenda fazer parte desse assunto. Lá no versículo 3 e 8 do capítulo 62, fala o seguinte, versículo 3 e 8. Não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que presta está registrado no céu para ser visto pelos anjos. E eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Os testemunhos que nós prestamos, eles são registrados no céu e eles estão sendo vistos pelos anjos. Como isso é forte? Quantas vezes a gente parou para pensar, na verdade, que os nossos testemunhos, a forma de como nós pregamos o Evangelho está sendo registrada pelos anjos? E é uma coisa que nós precisamos parar para pensar. E aqui, novamente, ele deu a promessa para a gente. Os vossos pecados vos são perdoados. Todo mundo tem muito pecado. Uma das grandes formas que nós temos de fazer com que nossos pecados sejam perdoados é pregando o Evangelho, é falando sobre o Evangelho, prestando testemunho, seja por nossa boca,
ou seja por nossos atos. Mas precisamos fazer alguma coisa diferente. O versículo 8, lá do capítulo 62, fala assim: essas coisas vos são dadas para que as façais com discernimento e conforme as orientações do Espírito. Então, irmãos, nós não podemos falar do Evangelho, pregar o Evangelho, sem a orientação do Espírito. Nós precisamos da ajuda dele. Realmente, o que vai converter a outra pessoa não é o que nós estamos falando, não é o que a gente está dizendo naquele momento, mas sim o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar no coração da outra pessoa. O Espírito Santo que vai fazer com que a outra pessoa entenda o que está sendo ensinado para ela. O Elder Woodruff, ele falou o seguinte, ele na verdade deu 5 dicas aqui do que podemos fazer para melhorar a forma como nós compartilhamos o Evangelho. E ele falou, a primeira coisa é, aproxima-se de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para a gente aqui. O quanto nós realmente confiamos no Senhor? O quanto nós confiamos realmente em Deus? E isso é uma pergunta bem interessante para fazermos a nós mesmos aqui. Porque quando nós temos realmente certeza de o quanto nós confiamos no Senhor, nós sabemos e podemos ter fé de que aquilo que o Senhor prometeu para a gente vai ser cumprido. E nós podemos ter a confiança realmente nele, a fé nele, de que nós vamos conseguir fazer o melhor possível nessa pregação do Evangelho. A segunda coisa que o Elder Woodruff ele falou aqui para a gente seria relacionado a meu coração em relação ao outro. O seu coração, o seu amor que você tem no coração pelas outras pessoas. Então, é o segundo mandamento, né? Como é que a gente pode querer compartilhar o Evangelho com outra pessoa se nós não amamos a outra pessoa? Ou não temos um mínimo de respeito pela outra pessoa? Então, é a segunda coisa que ele falou aqui para a gente, a chave. São chaves para que nós possamos pregar melhor o Evangelho. A terceira coisa seria esforçar para trilhar o caminho do discipulado. O caminho do discipulado não é somente você conhecer alguma coisa, mas é colocar em prática aquilo que você conhece. Então, nós temos aqui, me aproximar do Senhor, me aproximar de Deus. A segunda é ter em meu coração amor pelas outras pessoas, ou pelo menos começar a desenvolver esse amor por outras pessoas. A terceira seria colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, é ser realmente um discípulo do Senhor. A quarta coisa seria compartilhar o que está no seu coração. Nós não precisamos falar, quando formos conversar com outra pessoa, nós não precisamos falar somente sobre o Evangelho. Mas podemos compartilhar sobre coisas que estão no coração, no nosso coração. Por que ter uma família eterna é importante? Né? Por que, por exemplo, saber que nós temos hoje leis para nos ajudar a sermos melhores pessoas, ou temos maior capacidade, por exemplo, de autossuficiência? Porque saber dessas leis nos ajudam no dia de hoje, né, nessa pandemia, ou nesses momentos que nós estamos passando. Então, assim, nós podemos falar de coisas que estão no nosso coração, a gente não precisa chegar e pregar sobre a Bíblia, pregar sobre o livro de Mórmon. Não é isso que realmente talvez vai fazer diferença para a vida de outra pessoa, mas são princípios e doutrinas que estão sendo aplicadas em nossa vida que podem fazer diferença na vida de outra pessoa. Pensa nisso. Pensa quais doutrinas ou quais princípios que os seus amigos, as pessoas que você conhece, estão precisando saber, ou estão precisando conhecer. Será que elas estão preparadas hoje em dia para poder vencer uma dificuldade, um desafio de uma pandemia, em um momento na história que a gente não tem comida,
né? Ou não tem água para beber, ou alguma coisa nesse sentido, né? Será que eles conhecem como fazer, por exemplo, como preservar o alimento, preservar a água, né? São coisas que nós podemos ensinar, que são ensinadas para a gente e que podemos assim compartilhar com as pessoas. São coisas que estão no nosso coração. E isso vai fazer diferença para a vida de outras pessoas. E a última coisa que o presidente Woodruff falou seria sobre confiar que o Senhor realizará milagres. Ou seja, é aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Quem vai converter é o Espírito. Então nós podemos confiar que o Senhor ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer a parte dele. Nós só precisamos abrir a porta para que isso possa acontecer. E muitas vezes a gente, infelizmente, fecha essa porta, né? E a gente não deixa outra pessoa conhecer ou não dá oportunidade para que essa porta possa ser aberta e que outras pessoas possam fazer parte disso. Só para encerrar, lá na seção 61, versículo 36 a 39, falou o seguinte: E agora em verdade eu vos digo, o que digo a um, digo a todos. Tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. E sendo que vos humilhastes perante a mim, as bênçãos do reino são vossas. Cingi vossos lombos e vigiai, e sede sóbrios, esperando a vinda do Filho do Homem, pois ele virá numa hora em que não pensais. Orai sempre, para não entrardes em tentação, para que suporteis o dia de sua vinda, seja na vida ou na morte. Olha que promessa maravilhosa ele nos dá aqui. Ele está em nosso meio e não vos desamparei. Ele não vai nos deixar desamparados. Ele não vai nos deixar sozinhos nessa obra. Nós só precisamos nos humilhar perante a Ele. E o que Ele promete, as bênçãos do reino são vossas. Para encerrar, eu gostaria de ler uma citação. E essa citação, na verdade, está no manual do professor aqui do Vem e Segue-me. E é uma citação que foi dada pelo presidente Oaks. E ela fala o seguinte: o desejo de ser guiado pelo Senhor é um ponto positivo, mas precisa ser acompanhado pela compreensão de que nosso Pai Celestial deixa que façamos escolhas pessoais em muitas de nossas decisões. Tomar decisões pessoais é uma das fontes do crescimento e faz parte de nossa experiência na mortalidade. As pessoas que tentam transferir todo o processo de decisão para o Senhor e imploram revelação em cada escolha, em breve encontrarão situações em que oram solicitando orientação e não a recebem. Isso pode ocorrer, por exemplo, em inúmeras circunstâncias, nas quais as escolhas são insignificantes ou naquelas em que ambas as possibilidades são aceitáveis. Devemos ponderar as coisas em nossa mente, usando o poder do raciocínio que o Senhor nos concedeu. Depois de ponderar, devemos orar pedindo orientação e agir de acordo com o que recebemos. Se não recebemos orientação, devemos agir de acordo com o que julgarmos melhor. O Senhor nos confia em nossa capacidade. O Senhor confia no talento que foi dado para a gente. E nós precisamos fazer maior uso disso, melhor uso desse talento. Como ele falou aqui, às vezes a gente espera muito do Senhor em todas as coisas. E muitas vezes o que precisamos fazer é ponderar em nossa mente alguma coisa, alguma questão e ir em frente, botar em prática aquilo. Às vezes a gente fica esperando muito tempo para que o Senhor possa responder alguma coisa e, na verdade, o Senhor quer que a gente tome a iniciativa. Esse é um evangelho, na verdade, de proatividade. É de não deixar a situação ser passiva o tempo todo,
Nós precisamos ser ativos e ter proatividade. E o Senhor, ele vai fazer a parte dele. Essa que é a promessa que ele tem. Eu gostaria de deixar essa aula com vocês e meu testemunho de que eu sei que o Senhor, ele faz a parte dele. Ele sempre cumpre a parte dele. E nós precisamos estar mais dispostos a querer fazer. E não somente querer, começar a fazer. Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se eu não der o primeiro passo, se eu não começar a agir, a situação não vai mudar. Vai continuar sempre a mesma coisa. Precisamos agir para que o Senhor possa agir em nossa vida e agir na vida de outras pessoas. Então, eu deixo essa aula com vocês para que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Tem uma pergunta que eu vou deixar para vocês aí nos comentários. Tá? Então, vocês podem comentar, podem responder. E muito obrigado pela atenção. E não esquece de curtir aí no canal e também se inscrever, beleza? Obrigado aí pela atenção, galera. Deixa essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.